Olá, paz seja convosco. Continuando com o seminário, quebrando maldições, vestindo a armadura. Hoje vamos abordar o tema 6. O bordão de Deus, elemento principal da vitória, autoridade, sinais e presença. O objetivo é desmistificar a fonte da vitória do crente na batalha espiritual, apontando para o bordão de Deus como símbolo máximo da autoridade delegada, da intervenção divina e da dependência constante. Buscamos capacitar o soldado de Cristo a não confiar em sua própria força, mas a levantar, pela fé e intercessão, o bordão que representa o poder de Jesus Cristo, garantindo que a sua luta seja travada sob a presença e o comando do general invencível. A experiência de Israel em Refidim, registrada em Êxodo 17.8 a 17.13, oferece uma das mais ricas e profundas lições sobre a estratégia e a fonte da vitória no combate espiritual. Após a libertação do Egito e a provisão no Mar Vermelho, o povo se depara com Amaleque, um inimigo implacável. A batalha que se seguiu não foi vencida pela força do recém-formado exército de Israel no vale, mas por um elemento singular e surpreendente, o bordão de Deus na mão de Moisés, erguido no alto do outeiro. Este bordão, que antes era uma simples vara de pastor, transformou-se no instrumento principal da vitória por uma razão fundamental. Ele passou a representar a autoridade, os sinais e a presença de Deus no meio do seu povo. Este não era um objeto mágico ou um amuleto, era o ponto de contato entre a vontade do general no céu e a obediência e fé do seu servo na terra. O bordão de Deus ensina-nos que a nossa vitória não depende dos nossos recursos ou da nossa capacidade de luta, mas sim da sustentação contínua do poder divino que está à nossa disposição. Ao longo deste seminário, exploraremos o bordão de Deus em 3 dimensões cruciais. Primeiro, sua origem e seu significado como símbolo da autoridade delegada. Segundo, sua função como manifestação da presença de Deus no combate. E terceiro, sua aplicação prática como a chave da fé e da intercessão. O bordão é o lembrete de que a nossa luta é sempre travada sob a cobertura do general. A chave final para a nossa vitória está na lição de Refidim: levante o bordão da fé e da intercessão. A fé que se manifesta na obediência de manter o bordão erguido, e a intercessão que representa nossa dependência contínua do general. Se as mãos de Moisés desciam, Amaleque prevalecia; se subiam, Israel vencia. Êxodo 17.11. Que esta verdade nos leve a viver em uma intercessão constante, sustentada pela nossa comunidade de fé, garantindo que o poder de Deus flui ininterruptamente em nossas batalhas. O bordão de Deus é o elemento que garante que a nossa vitória é certa, porque Ele é fiel. O tema 6, o bordão de Deus, elemento principal da vitória, estabelece o foco da batalha espiritual para o elemento que, de forma visível, assegurou o triunfo de Israel em Refidim, a vara erguida por Moisés. O princípio central é que a nossa vitória é sustentada por 3 elementos representados pelo bordão: a autoridade delegada, a manifestação dos sinais divinos, e a presença ininterrupta de Deus no combate. Este slide inicia o desmantelamento da ideia de que a vitória depende da força, da estratégia ou da habilidade do soldado. Se Israel, um povo desarmado, venceu um inimigo militarmente superior, é porque a fonte de poder estava fora do campo de batalha e acima do esforço humano. O bordão de Deus não era um amuleto, ele era um símbolo teocêntrico que ligava a fé do povo à onipotência do general. Ele ensina que o crente deve transferir toda a sua dependência de seus recursos finitos para o poder ilimitado de Cristo. A nossa luta, portanto, é menos sobre lutar e mais sobre sustentar a fé e a autoridade que já nos foram concedidas. A manifestação da presença de Deus é o que realmente dissipa o inimigo. Se o bordão simboliza a presença, mantê-lo erguido é garantir que o general esteja no comando direto do conflito. O crente é chamado a reconhecer que ele não possui poder em si mesmo, mas, ao empunhar o bordão, a autoridade de Jesus, ele aciona a força do general. O resultado é a vitória certa, porque o poder em ação não é o nosso, mas o dele. O bordão nos chama à humildade na força e à confiança na fraqueza, pois é na nossa dependência que o poder de Deus se aperfeiçoa. O ponto aqui é situar a história do bordão de Deus no seu contexto histórico, o confronto em Refidim contra Amaleque, Êxodo 17.8. O cenário é fundamental para entender a necessidade e a importância do bordão. Israel, no deserto, estava em um estado de vulnerabilidade extrema.
Eram escravos recém-libertos, inexperientes em combate, militarmente, desarmados. Seu foco estava na sobrevivência, na adoração, montagem do tabernáculo, e na dependência diária do maná. O ataque de Amaleque não foi apenas um confronto militar, foi um teste de dependência. O inimigo, que representa a oposição implacável, atacou covardemente os fracos e cansados, Deuteronômio 25:18. Esse contexto reflete a vida do crente que, logo após a libertação do Egito, o mundo, é confrontado por forças espirituais que buscam a sua destruição. O detalhe crucial é que Deus escolheu este momento de fraqueza humana para demonstrar a sua força. A Batalha de Refidim se tornou um laboratório de fé onde a vitória não seria garantida pela perícia dos guerreiros, Josué no vale, mas pelo poder invisível do general, manifestado no outeiro. Essa dupla dinâmica, batalha no vale e intercessão no outeiro, é um modelo para o soldado espiritual. A nossa luta nunca é puramente horizontal, contra o inimigo, ela é sempre garantida por uma dimensão vertical, a sustentação de Deus. O crente é ensinado que, embora deva se revestir da armadura e lutar ativamente, Josué, a fonte do poder reside no alto, Moisés com o bordão. A fraqueza de Israel no vale amplificou a glória e a necessidade do bordão de Deus no alto. Aqui concentra-se na ordem dada por Deus a Moisés, que revela a estratégia central do general, Moisés no outeiro com o bordão na mão, Êxodo 17:9. Esta não foi uma ordem sentimental, mas uma estratégia tática que determinaria o resultado da guerra. O outeiro se torna o centro de comando espiritual. Enquanto a ação física acontecia no vale, Josué, a chave da intervenção divina estava concentrada em um ponto de fé e obediência. A ordem de levar o bordão de Deus na mão, Êxodo 17:9, transformou Moisés, de observador, no elo vital entre o poder de Deus e a necessidade do povo. O bordão, neste contexto, não apenas simboliza a autoridade, mas estabelece a condição para o sucesso. O general comunicou claramente que a força não estaria na espada de Josué, mas na obediência de Moisés em erguer o bordão. A presença do bordão no outeiro era o testemunho visível de que o general havia assumido o comando e que a luta estava sob a sua supervisão direta. A aplicação para o crente é que a nossa vitória depende de encontrarmos o nosso outeiro de intercessão. O soldado de Cristo não pode estar apenas no vale da ação, trabalho, ministério, sem ter um ponto alto de conexão e dependência do general. A ordem nos ensina que a vitória é forjada primeiramente na obediência e na fé manifestada em oração, para só então se manifestar na batalha física ou espiritual. O bordão na mão de Moisés é a prova de que a nossa maior arma é o nosso acesso ao trono da graça. Vamos explorar a transformação do bordão de Deus. Originalmente, era uma simples vara de pastor, usada para guiar e proteger ovelhas, representando a vida comum de Moisés no deserto. No entanto, após o encontro com Deus na sarça ardente, essa vara foi rebatizada e se tornou o bordão de Deus. Esta transformação é crucial. O poder não residia na madeira, mas na delegação de autoridade divina. O bordão se tornou o símbolo que acompanhou Moisés em todos os grandes atos de Deus, transformou-se em serpente, trouxe as pragas sobre o Egito e, o mais espetacular, abriu o Mar Vermelho. O bordão era a prova visível de que o Deus Todo-Poderoso estava agindo através da mão de seu servo. Para o crente, essa transição da vara, o recurso humano, para o bordão de Deus, a autoridade divina, é o cerne da batalha espiritual. A nossa autoridade não reside em nosso intelecto, nossos títulos ou nossa força, mas no nome de Jesus Cristo. O bordão de Deus, hoje, é a autoridade que nos foi dada para invocar esse nome, que está acima de todo nome, Filipenses 2:9 a 2:11. O crente deve encarar sua vida e suas ferramentas não como simples recursos humanos, mas como instrumentos que, ao serem colocados nas mãos do general, se tornam canais de poder. A nossa oração, a nossa palavra e a nossa fé são os bordões que, ativados pela autoridade de Jesus, produzem os sinais e o poder de Deus. O bordão nos ensina a não desprezar o humilde, pois quando Deus usa o que é fraco, a glória é inteiramente dele. Vamos nos concentrar na função do bordão de Deus como catalisador dos sinais e prodígios. Desde o primeiro sinal na presença de Faraó, o bordão era a ferramenta visível pela qual o poder invisível de Deus se manifestava.
Ele era o ponto de contato que transformava a ordem divina em realidade física. Os sinais de Deus não eram meros truques, eram manifestações de sua soberania e poder sobre as forças naturais e espirituais. O bordão simbolizava a autoridade para confrontar o inimigo, transformação em serpente, poder sobre o maligno. Julgar o opressor, as pragas, poder sobre as forças do Egito. Prover para o povo, abrir o mar vermelho e fazer jorrar água da rocha, poder sobre a natureza para o sustento. A aplicação direta para a batalha espiritual é que o nosso bordão, a autoridade no nome de Jesus, deve ser usado para manifestar os sinais de Deus hoje. A nossa luta não é puramente defensiva, é também ofensiva, destinada a destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. O crente é chamado a usar sua autoridade, o bordão, para ver os sinais se manifestarem, a cura, a libertação de cativos, a manifestação da verdade onde há engano. Quando um crente, pela fé, declara a palavra, a espada, ele está erguendo o bordão de Deus, e o poder que operou no Egito é acionado. Este bordão nos move da passividade para a ação, sabendo que a nossa autoridade é apoiada por um Deus que confirma a sua palavra com sinais que a acompanham. Aqui neste ponto trata da dinâmica central da Batalha de Refidim, que estabelece o princípio da dependência contínua. A vitória de Israel era diretamente condicionada ao estado das mãos de Moisés com o bordão. Se Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Se abaixava, Amaleque vencia. Êxodo 17,11. Este princípio é a maior lição prática para o soldado espiritual. A vitória não é alcançada de forma automática, mas requer a sustentação constante da fé. O bordão erguido simboliza fé inabalável, manter a fé na onipotência de Deus, não importando o que se via no vale. Intercessão incessante, a oração como o canal que mantém o poder de Deus fluindo para o campo de batalha. Humildade, reconhecer que, no momento em que a mão desce, a dependência cessa, a força carnal se esgota, e o inimigo prevalece. A natureza humana de Moisés levou ao seu cansaço, provando que a nossa fé é finita e precisa ser renovada. O crente não pode se dar ao luxo de lutar por reservas de fé ou de força. A dependência do general deve ser momento a momento. O bordão nos ensina que, mesmo no meio da batalha mais feroz, a nossa maior tarefa é manter o foco vertical, garantindo que o general continue no comando. O sucesso do combate no vale estava, ironicamente, dependente da estabilidade no outeiro. Para o crente, isso significa que a força para usar a armadura é mantida pela oração e pela adoração ininterruptas. Vamos desenvolver a solução para a fraqueza humana de Moisés, introduzindo a importância da comunidade e da intercessão. Moisés não conseguiu manter o bordão erguido sozinho, ele cansou. A resposta divina para a fraqueza do líder foi a ação sinérgica de Arão e Hur, que sustentaram as suas mãos. Êxodo 17,12. Este ato é o modelo bíblico da intercessão comunitária e da sustentação mútua no corpo de Cristo. A batalha espiritual não pode ser travada em isolamento. A falha de um soldado em manter seu bordão, sua fé, sua vigilância, erguido torna-se a vulnerabilidade de toda a comunidade. A intercessão é, portanto, a chave tática para a sustentação. É o ato de se colocar no outeiro por um irmão, garantindo que a sua mão na batalha não desça. A presença de Arão, o sacerdote, e Hur, o líder ou príncipe, simboliza a união das dimensões espiritual e administrativa da comunidade na sustentação do propósito de Deus. A aplicação é um chamado urgente à vida em comunhão. O crente precisa de uma rede de intercessores que o ajudem a perseverar. Se você está em uma batalha intensa, você precisa de Arão e Hur. Da mesma forma, somos chamados a ser o suporte para os outros. A vitória não é individual, mas coletiva, assegurada pela força compartilhada da fé e da oração. O bordão de Deus, enquanto símbolo de autoridade, também nos lembra que essa autoridade é mais eficaz quando é exercida em unidade e amor. Aqui faz-se a aplicação direta do bordão para o crente, focando na sua manifestação como o bordão da fé. A fé é a certeza de que o general está no comando e de que sua autoridade é absoluta. O bordão da fé é o que permite ao crente lançar mão do escudo da fé, Efésios 6,16, e da espada do Espírito, Efésios 6,17, com convicção. A fé transforma o objeto em ferramenta, o nome em poder. A autoridade de Cristo,
que é o nosso bordão, é o poder delegado que nos permite pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Lucas 10:19. O crente deve entender que a sua fé não é uma emoção, mas uma ação de dependência. Erguer o bordão da fé é confessar a autoridade, declarar a vitória de Cristo sobre toda a oposição. Recusar a dúvida, não permitir que o medo ou a dúvida façam a mão descer. Crer no poder invisível, confiar que o que está sendo manifestado no outeiro é mais poderoso do que o que está sendo visto no vale. O bordão da fé nos liberta da necessidade de sentir o poder para usá-lo. O poder está na autoridade de Jesus, e a fé é o canal que o aciona. Quando o crente resiste ao diabo, ele o faz pelo bordão da fé, sustentado na certeza da palavra de Deus. A nossa luta, portanto, é a luta da fé, que garante que a nossa autoridade em Cristo seja exercida com pleno vigor. Vamos focar na aplicação prática do bordão de Deus como o bordão da intercessão. A intercessão é o ato de manter as mãos erguidas até que a vitória se manifeste totalmente. A oração na batalha espiritual não é apenas um pedido, é uma estratégia de guerra que sustenta o poder do general. Levantar o bordão da intercessão significa oração constante, não permitir que o cansaço ou o desânimo interrompam o fluxo de poder. O general espera persistência na oração, o bordão deve permanecer erguido. Oração focada, a intercessão deve ser direcionada para o general, a fé no bordão, e não apenas para o problema, a luta no vale. O foco é sempre o comando de Deus. Oração com autoridade, usar o bordão da autoridade de Jesus para anular as táticas do inimigo e clamar pela intervenção divina. Moisés clamou, e Deus agiu. A intercessão é a ferramenta que nos liga à fonte de poder de Deus. Ela nos permite não apenas lutar, mas prevalecer nas lutas. A oração persistente, feita em nome de Jesus, é a manifestação visível de que o soldado está confiando no general para a vitória. O bordão da intercessão nos ensina que a batalha espiritual não é vencida por quem grita mais alto, mas por quem persevera em fé na presença do general. Como a conclusão e a convocação final, sintetizando o papel do bordão na vida do crente. O bordão de Deus é a garantia de que o poder celestial atua na luta terrena. O princípio que aprendemos é que a vitória é um presente do general, mas exige a nossa participação ativa na fé e na obedição. O poder flui através do bordão porque ele é a ferramenta escolhida por Deus para seus sinais. A vitória é garantida porque o bordão é o símbolo da autoridade do general, que já derrotou as forças das trevas na cruz. O crente deve viver na convicção de que possui essa autoridade. A convocação final é para que o soldado de Cristo não lute sem o bordão, jamais tente lutar com sua própria força ou inteligência. Lute sempre sob a autoridade e a dependência de Cristo. Mantenha o bordão erguido, persevere na fé e na intercessão, sabendo que a sustentação de Deus é contínua e ininterrupta. Viva na comunidade, busque e seja o suporte para outros irmãos, garantindo que o corpo de Cristo tem as mãos de Arão e Hur para os momentos de cansaço. Que o bordão de Deus nos lembre sempre que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa parte é a obediência, a vitória é certa, porque o poder é dele. O tema 6, o bordão de Deus, elemento principal da vitória, nos transportou para o cume do outeiro em Refidim, onde a verdadeira fonte do triunfo na batalha espiritual foi revelada. A conclusão inegável deste estudo é que o elemento principal da nossa vitória não reside na capacidade do soldado, mas na autoridade e presença ininterruptas do general que nos guia e luta por nós. O primeiro pilar consolidado é o significado do bordão como autoridade e presença. O bordão de Deus, que estava na mão de Moisés em Êxodo 17:9, deixou de ser uma vara de pastor para se tornar o símbolo visível da autoridade delegada e dos sinais de Deus. Na nova aliança, esse bordão foi substituído pelo nome e pela autoridade de Jesus Cristo. A nossa capacidade de confrontar o inimigo não é nossa, é o resultado da autoridade que nos foi dada para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Lucas 10:19. O crente que se posiciona sob a autoridade do general impunha um poder que o diabo não pode resistir. O segundo pilar é a condição tática da vitória, dependência constante. A lição mais impactante de Refidim é a do bordão erguido. Enquanto Moisés levantava a mão com o bordão, Israel vencia,
quando abaixava, Amaleque prevalecia, Êxodo 17.11. Isso revela que a vitória é um resultado da dependência contínua e da fé sustentada. A nossa batalha não é vencida por um ato isolado de fé, mas pela persistência em manter o nosso bordão, a nossa fé e a nossa oração, erguido. O cansaço é humano, mas a sustentação é divina, mediada pela obediência do crente. O terceiro pilar é o papel crucial da intercessão e da comunidade. O fato de Arão e Hur terem que sustentar as mãos de Moisés, Êxodo 17.12, ensina que a batalha espiritual não pode ser travada em isolamento. A intercessão comunitária é o suporte que impede o nosso bordão da fé de cair. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a ser o outeiro de sustentação uns dos outros, garantindo que o poder de Deus flui ininterruptamente. O bordão da intercessão é a chave que garante a persistência da fé necessária para que o triunfo seja completo. Em conclusão, somos chamados a lutar não com armas de carne, mas com a autoridade de Cristo. O bordão de Deus é o nosso lembrete de que o general está no comando, e a nossa vitória reside em manter nossa fé, nossa oração e nossa vida sob o poder dele. Que possamos sair deste seminário com a coragem de Josué no vale e a fidelidade de Moisés no outeiro, sustentando o bordão da fé até a vitória final. Oremos, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos-te pela profunda revelação contida no bordão de Deus, o elemento principal da nossa vitória. Reconhecemos que a nossa luta é vã se não for travada sob a tua autoridade e a tua presença. Clamamos a ti, Senhor, para que a lição de Êxodo 17.9 se grave em nosso espírito, que o bordão de Deus esteja sempre em nossa mão, simbolizando a autoridade inegociável do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levantamos hoje a nossa fé, a nossa voz e a nossa vida, declarando que não lutaremos com a nossa força, mas com o poder que nos foi delegado pelo teu Filho. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que baixamos o nosso bordão da fé por cansaço, dúvida ou autossuficiência. Perdoa-nos por tentar lutar batalhas espirituais com armas carnais, confiando mais em nossa inteligência ou habilidade do que na autoridade dos teus sinais. Neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos o bordão da intercessão por cada área de nossa vida que está sob ataque. Pela autoridade do teu nome, pedimos que o bordão da tua presença expulse toda a influência de principados e potestades que tentam desestabilizar o nosso lar, a nossa saúde e o nosso ministério. Que a tua presença seja manifestada com sinais e prodígios, para que os inimigos sejam dispersos e fujam de nós. Que a nossa fé seja sustentada continuamente. Não permita que as nossas mãos desfaleçam no cansaço. Levantamos Arão e Hur espirituais sobre a nossa vida, pedindo que a comunidade de fé nos sustente em intercessão, para que o poder de Deus flua sem interrupção, Êxodo 17.12. Que o bordão da tua palavra seja declarado com ousadia, silenciando toda a voz de condenação, medo ou mentira que o inimigo lance em nossa mente. Que a nossa convicção seja inabalável, sabendo que quando levantamos o bordão, tu nos dás a vitória. Senhor, ensina-nos a lutar com a certeza de que a vitória é garantida quando nosso olhar está fixo no outeiro, em ti. Que possamos viver sob o princípio de que, se o bordão de Deus está erguido, o triunfo é nosso. Confiamos na tua fidelidade, Senhor, para sustentar o nosso bordão até que o desbaratamento do inimigo seja completo. Amém.